João capítulo 15, versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. De novo, se eu não tivesse vindo e nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Amém, meus queridos? O que eu quero dizer aqui, nesta palavra de hoje, é o seguinte, meus irmãos. Que bom seria se Jesus não tivesse tocado em alguns assuntos. Que maravilha seria se em alguns discursos de Jesus ele fosse só até certo ponto e não entrasse em certos assuntos e não tivesse deixado para nós alguns desafios e requerido de nós que viéssemos a fazer igual. Que bom seria. Teríamos uma coletânea na Escritura só daquilo que é conveniente, só do vem a nós, não é? Mas aquela parte que nos cabe de viver o desafio que o Senhor propõe, e é aí que pega. Como eu falo de vez em quando, abraçar Cristo é uma coisa, a sua causa é outra coisa. Irmãos, qualquer pessoa que você sair na rua, num país, ou qualquer nação que você for, que ao menos que nominalmente se diz cristã, e por que eu digo nominalmente? Porque para ser cristão, tem que se comparar com o que Cristo disse o que é ser cristão. Não o que uma religião A, B, C ou D tem padrão do que é ser cristão. Não temos geralmente um dito popular que se quer água limpa, vai à fonte, não é isso? Agora, quando você pega um Jesus que já foi filtrado por lideranças religiosas, por todo tipo de religião, chega uma versão de Jesus até você, não o Jesus da Bíblia. Chega até a gente uma versão de Jesus. E o terror aumenta quando você vai assistir uma série ou qualquer coisa que fala de Jesus, porque ali tem algo que Jesus, o que está escrito, e algo que a pessoa inventa, porque tem que preencher as lacunas, e aí você que fica, mas quem é Jesus de verdade? Se você não tem a fonte da Escritura, você não sabe diferenciar o que é o Jesus da Bíblia daquilo que está sendo falado. Como é que você vai discernir as coisas? Então, primeiramente, meus irmãos, conheça a sua Bíblia. E para os irmãos do batismo, vamos começar a falar justamente da Bíblia, irmãos. Porque ela é a revelação escrita de Deus para nós. Amém? É a revelação escrita. Quando você lê o que Jesus falou para Pedro, você tem que falar, peraí, se eu tivesse lá, eu teria escutado isso. Se isso vale para ele, tem que valer para mim. Se Deus requer isso dele, então Deus requer isso de mim. Mas se o evangelho foi eficaz com ele, também tem que ser eficaz comigo, irmãos. Amém, meus amados? Então, Jesus aqui nesse discurso, ele fala, mas se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse falado, aí tudo bem, mas eu vim e falei. E agora, irmãos? Em Hebreus diz que como que nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação revelada em Jesus, é claro que ele está dizendo. Ele recorre à palavra dita no deserto e fala, olha, se
aqueles que desobedeceram a palavra de anjo não foram poupados, e nós? Porque Hebreus começa falando que outrora Deus de muitas formas falou aos homens, de muitas formas, mas a nós agora, nesses fim, fala-nos pelo Filho. E o livro de Hebreus, ele quer mostrar que o quão mais elevado é Jesus do que anjo, do que Moisés, do que Josué, do que Davi, do que todos. Do que o próprio templo. Tanto que ele, quando compara com Josué, com Moisés, ele fala, Moisés serviu na casa de Deus. Jesus em sua própria casa. Jesus é o dono da casa. Moisés serviu na casa. Então o livro quer mostrar, olha, o quão superior é Jesus e a revelação de Deus em Jesus. É isso. Aí ele fala, se o que os anjos falaram, e a desobediência teve a devida punição, e o que o próprio Filho de Deus tem falado para nós? Como é que vai ficar, irmãos? Aí você vai lembrar da palavra de Deus que o Senhor da vinha, o Senhor da terra, Ele manda os seus Ele envia para buscar os frutos, para dar conta, porque Ele foi a um reino e manda buscar, e não encontra fruto, e aí as pessoas começam a ver, peraí, aí vem o mata, apedreja, aí vem o filho, Deus fala, vou mandar meu filho, vai que eles, diz que mataram o filho. Aí a pergunta fica assim, o que fará o Senhor quando voltar a esses? Então, meus amados, se Jesus fosse só um líder religioso, que falasse palavras agradáveis. Agradáveis em que sentido? Então quer dizer que a palavra dele não é? É, irmãos, porque ela traz a realidade. Ela traz clareza para nós. E esclarece as coisas, por isso que ele diz, quem anda comigo anda de dia. E não, porque se tropeça é à noite, mas quem anda comigo anda de dia. Não tropeça, ramai, charamanchou, ramai, porque vê onde está pisando. Vê onde está pisando. Amém. Eu estava vindo para casa do trabalho, passando aqui numa rotunda aqui perto de Belas, passou um cortejo fúnebre. Ali vai mais um corpo que, irmão, sem Jesus já sabemos onde está. Não é? Mas a religião que ela tiver, talvez já deu ela, não é? Ela já sabe que deu errado. A pessoa que abraçou a vida religiosa e não Jesus, já sabe que não funcionou, porque já partiu e já era. Mas os familiares de cá não sabem, continuam acreditando, não é? Que vai ser conforme o que a religião dela ensinou. E aí, irmãos? Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Mas a pessoa, quando experimentar a morte, vai ver se funcionou ou não. E sabe qual é o desespero? Lembra do rico e Lázaro? Voltar para avisar os outros que estão indo pelo mesmo buraco que ele vai, mas não pode. Tenho 5 irmãos, e ele sabe. Vai vir para cá também. A resposta? Tem Moisés. Tem a palavra de Deus. Escute. Então a palavra de Deus, irmãos, já nos assegura do agora e do pós-morte também. Quem crê em mim, nunca morrerá. E se morrer, ele ressuscita. Isso aqui é bom, né, varão? Servir a Jesus é bom por isso. Então, passou o cortejo. E eu pensando, meu Deus, lá vai uma vida que viveu aqui acreditando que ia acontecer exatamente conforme, às vezes nós estamos sabendo que o homem está vindo aí, né? Todo mundo sabe. Não, vai vir em Lisboa.
Não é? E quantas pessoas estão sendo cegos, guiados por um mais cego do que ele ainda? Ah, mas aí ninguém fala para dar dinheiro para o Papa, fala? Mas quando é ramante, ou ajudar a obra de Deus, aí sim, né? Que a obra de Deus, o aluguel é de graça, deve ser. A água é de graça, não é? A energia é de graça. Irmão, não preocupa com essas coisas, sabe por quê? Jesus falou, vão te odiar, odiaram a mim. Ele falou para mim ter o cuidado do mundo não me aplaudir. Ai de vós, quando falar é bem de vocês, porque assim fizeram com os falsos profetas. Então, a necessidade que temos de enraizar a nossa vida com Jesus, irmãos, é muito grande. E não é para você ficar com medo, mas para você ficar atento a uma coisa. Se o seu filho, a minha filha, não tiver uma fé profunda, ela vai ser tentada a negar a Jesus nas gerações que vão vir. Então, se a gente começar com esse evangelho de areia movediça, nossos filhos não vão suportar. Tá de leve. Agora, mas você já sabe para onde esse mundo vai. A gente já sabe. Por ora, são só insinuações. Olha, algumas coisas precisam mudar. Daqui a pouco, será crime falar que certas coisas estão erradas. Percebe? E proibidos e penalizados. E aí, irmãos? Como é que vai ficar? Se a nossa fé não for verdadeiramente sólida para que os nossos filhos imitem a nossa fé, como é que vai ser? Então o que eu faço, filho? Finca seus pés, afunde as suas estacas, fique firme e olha, sofra as consequências por ter escolhido esse caminho. Eu morro, mas que eu vou parar na glória, eu vou. Isso eu vou. E o que a gente vai cantar? No dia da ressurreição? Sim. Qual outra palavra vamos falar? Um monte, né, gente? Porque tem um monte de palavra para falar, mas eu vou ser específico. Em 1 Coríntios capítulo 15, para a morte, onde está, a morte, a tua vitória? Aonde está? Eu ressuscitei. Eu ressuscitei. Essa é a nossa esperança, irmãos. Fica firme nisso. E não meça a sua vida e a bondade de Deus pelas coisas que estão dando certo ou errada. Não meça a sua vida com Deus com essas coisas. Não meça assim. Você pegou uma jornada com Jesus, irmãos? Dando certo, dando errado, siga essa jornada com Jesus. Morri de fome, apareci na glória, pronto, e aí? Paulo não diz? O que nos separará do amor de Deus, irmãos? A altura, a profundidade, os anjos, o porvir, principados, potestades. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acabou. Então, o amor de Deus não está ausente da sua vida por causa de circunstâncias desta vida. Porque Ele prova o seu amor para conosco pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações.
Quando ele foi falar de amor por nós, ele fala que ele nos amou de tal maneira que deu seu filho. É assim que ele provou esse amor, não foi com coisas. Então, meu amado, olha, com ou sem, siga firme. Siga a sua jornada até o final. Quem perseverar até o fim, será salvo. Então não meça Cristo por coisas. Ah, está tudo dando certo na minha vida. Aí você vai falar que Jesus é contigo. Agora, fala para mim, seja franco. Desde quando você nasceu, até hoje, tudo só deu certo? Claro que não, irmão. Claro que não. Então, olha, amadureça sua vida em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Porque seria ótimo se muitas coisas ele não tivesse falado e exigido de nós. Religiosamente continuaríamos bem. Numa boa. Fui ouvir um pregador que eu já tinha ido numa conferência que eu já tinha visto ele pregar. Sabe que esse pregador subliminar? Que para você achar Jesus ali é difícil. Ele fala de todo assunto. Mas Jesus é uma mensagem oculta na mensagem dele. É, pastor, é subliminar. E aí, 15 minutos que eu ouvi ele falar, até agora Jesus não apareceu. Falei, já viu as igrejas que andam pela capacidade do homem de gerir pessoas? Tem, irmão, está lotado disso. Igrejas que crescem por gestão financeira. E aí eles falam de todo tipo de assunto. São bons em organizar pessoas. Como se organiza, irmãos? Uma equipe de marketing, uma empresa em si. São bons em gerir essas coisas. Mas esse pseudo-evangelho é uma versão de Jesus, não tem poder, irmãos. Não muda a vida de ninguém. De ninguém. Então eu vou ler algumas coisinhas aqui. Se Jesus tivesse ficado calado, que maravilha. Eu ficaria contente com o meu cristianismo. Mas o que Jesus propõe, irmãos, é um desafio tão grande. Mateus 5:20. Então, se ele não tivesse falado, eu estaria numa boa. Mas ele falou. Logo, não tenho desculpa. Outra hora a gente lê também aqui do Sermão da Montanha, mas eu quero ler só o versículo 20. Quando ele comenta aqui que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir, mas que nem o mínimo dela passaria sem que se cumprisse. Se ele ficasse até aqui, tá bom. Aí ele vai e fala assim, ó, o 20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se ele ficasse até ali, ó, eu cumpri a lei, pessoal, tá tudo certo. Maravilha, Jesus. Tamo junto. Né? Aí ele vira para mim e fala assim, ó, agora para vocês, se a vossa maneira de viver não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão de modo algum no reino de Deus. Aí pegou. Aí que complicou. E aí exceder em quê? Continua lendo.
Para você entender, exceder em quê? Continua lendo. Exceder em quê, Senhor? Aí você vai escutar. Ele vai falar, ele vai fazer uns trocadilhos. Ouviste o que foi dito? Eu falo isso. Aí ele continua. Ouviste o que foi dito? Eu digo isso. O que ele fala é mais elevado do que o que aquela geração ouviu da maneira que tinha que viver. Então ele quer dizer isso, irmãos. Aleluia. É só continuar lendo. Aí ele começa a fazer esse ping-pong. Ouviu o que foi dito? Ouviu? Ouvi. Beleza? Agora escuta o que eu vou dizer. Eleva. Aleluia. 5:13 ao 16. Se ele ficar só até aqui, ó. Vós sois o sal da terra, maravilha. Você saía achando que era um pacote de sal ambulante. Aleluia. Você saía feliz da vida, tá vendo? Nós somos o sal. Boa. Até aqui tá bom, Jesus. Para aí. Aí vem o mas. Mas se o sal se tornar insípido, com o que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aí pegou. Sal, que ele fala que presta, é o sal não corrompido. O sal que mantém as suas propriedades. Mas se perdeu a capacidade de salgar e está adulterado ou corrompido, joga fora. Tá, mas o que tem isso aí? Quem é esse sal que não pode estar corrompido? Hein, salzinho? Fala aí, ó. Você, filho. Eu também. Né, irmã? Desculpa? Não, sal fino não, sal grosso mesmo. Sal grosso. Se você... O que ele quer dizer? Vamos traduzir? Eu e você, que falamos ser discípulos de Jesus, que somos chamados para que os nossos atos sejam muito mais elevados que os religiosos da sua época, não formos parecidos com Jesus, não serve. Só isso. Lembra, se ele ficasse no salzinho, estava bom. Era beleza. Até aqui tá bom, Jesus. Então a gente vai na igreja. Um monte de palavras pinçadas. Maravilha, você sai de lá achando que é o super de Jesus. Agora sim. Aí volta no outro domingo, ouvir palavras pinçadas e sai mais, aí pronto. Maravilha, Jesus, o senhor está comigo mesmo? Aí ele continua, vós sois a luz do mundo. Não se esconde, uma cidade edificada sobre um monte. Se ele ficasse, vós sois a luz do mundo, maravilha, Senhor, estou a brilhar. Sou um farol. Aí ele fala, se esconde uma cidade sobre um monte? Não. O que quer dizer? Se você tem luz, vai ver. Se não tem, ninguém te vê. Assim como a cidade está exposta, se houver luz em você, vai ver. Não adianta bater no peito. Quem é luz de Jesus? Uhul. Uhul. Tem crente que gosta de ser, sabe, que esse poodle adestrado. Já viu o poodle de circo? Pula, poodle. Pula, argolinha. Lá vai. Tem crente que adora ser adestrado na igreja. Vai, crente. Boa. Levanta a mão, quem vai no céu. Todo mundo, vai. Seus atos de justiça que não exceda muito para ver, não.
É gostoso, não é, irmão? Maravilha, Jesus. É bom. É bom estar no... Irmão, irmão, tem hora que acho que a pessoa gosta mesmo de ser enganada. A sensação de que está tudo certo. Maravilha, Senhor. Olha, o culto hoje foi maravilhoso. Quanta fumaça. Olha. Né? Fumacinha, audiovisual maravilhoso. Senhor da glória. Olha. Só piscando. Olha que lindo. E o evangelho mesmo que é bom, filho? Nada. Aí você vai chegar ao seu dia. Chegou a hora do fôlego de vida ser o último. Foi. Mas esse negócio aqui não está parecendo o céu, não? Está esquisito? Está quente aqui, né? Será por quê? Né, varão? Ué, mas tem que estar quente? Jesus do céu. Jesus, tem Jesus que não, filho? Jesus, hein? Aí morreu, tá indo. Só desconfiado. Mas esse anjo tá estranho, né? Esse anjo tá me levando aqui, tá esquisito. Não, deve ser só ilusão. Ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Irmãos, porque você não pode gastar essa sua vida errado. Se eu errar o caminho aqui hoje, eu posso voltar e pegar o curso certo. Mas, querido, se você deixar a sua vida nas mãos dos outros, a juventude, não é? Não vai estar o encontro da juventude? Mas a juventude gosta de fazer besteira, né? Por que eu falo isso dos jovens? Porque eu também já fui e fiz bobagem. E eu só estou tentando te falar, não faça. Não faça, não perca tempo, eu já perdi. Então eu estou te dando a dica para você não perder a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz, olha bem, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas coloque no candelabro para que ela ilumine a todos que estão na casa. Assim, ou seja, assim como a cidade está visível, assim como a lâmpada está no velador, da mesma forma veja que a luz de Deus está em você. Se ele ficar só no salzinho e na luz, e não fizesse um desdobramento do sal e da luz, estava tranquilo. Mas ele foi falar. E ele falou no início, lá no João que eu li. Se eu não tivesse falado, mas eu falei. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1. O capítulo 6 você vai ler a partir desse aqui, com esse entendimento. Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens, para o quê? Serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis ou não vão ter galardão junto ao vosso Pai que está no céu. O que ele falar de resto aqui tem esse padrão. O que você faz para ser visto por um homem e como você deve fazer para que Deus te veja. É o padrão agora do 6. Do 5 é: se você não fizer além do que ouviram e fazer o que eu estou falando, não vão entrar no reino de Deus. O 6, a partir do versículo 1, tudo que ele vai falar tem a ver com isso aqui. Não faça para ganhar aplausos dos homens. Não faça. Mas para o quê? O teu pai que vê em secreto é que te recompensa, irmão.
Porque se eu quero reconhecimento humano, já vê que a pessoa quase morre se comentar algo sobre ela, né? Ela que gosta nas redes sociais, comentou algo, morreu. Quase morre. Não falaram bem de mim, ai meu Deus. Porque quer reconhecimento do homem, galardão humano. A sua recompensa é essa. Aplauso dos homens, recompensa dos homens, de Deus não. Amém, queridos? Aleluia! Quantos pregadores você conhece que a única preocupação dele não é o evangelho que ele prega, mas quantos seguidores ele tem? Qual galardão ele busca? Ah, meu Deus do céu. Vamos continuar e eu já vou... Não vou muito longe aqui não, irmãos. O Senhor também fala que Ele não só falou, mas Ele fez o que nenhum outro fez. Se Ele tivesse falado, até certo ponto, e Ele só feito, também estava bom. Tranquilo. Aí eu saía de fininho, só ia contar o que ele fez. Maravilha. Maravilha. Irmãos, capítulo 14 de João, para nosso desespero. Olha bem. A igreja por muito tempo quis mostrar que é um lugar legal. Sabe? Um lugar divertido. Olha como nós somos divertidos. Ser crente não é aquela coisa, não é? Quantos pregadores já ouviu isso? Ser crente não é aquela coisa carrancuda, né? Nós somos divertidos. Olha como alegre nós somos. Nós somos alegres. Tem duas alegrias, irmão. Alegria segundo o mundo, alegria segundo Deus. A paz segundo o mundo, a paz segundo Deus. A segundo Deus é aquela que está lá no capítulo 5, versículo 3. Dos pobres de espírito. Porque deles é o reino de Deus. O que é o pobre de espírito, irmão? A pessoa para baixo, desanimada? Ó céus, ó vida, ó azar. Não. Pobre de espírito é aquele que vai sentir a sua miséria diante de Deus. Exemplo, Isaías. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E diz que ali no trono os serafins voavam e um falava para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diz que a orla do Senhor enchia ali, e a fumaça enchia toda a casa, a glória de Deus estava ali. O que é que ele falou? Ai de mim que vou perecendo. Diante da santidade de Deus, ele sente a miséria da sua vida. Pedro, em Lucas, quando ele diz, apartai-vos de mim, Senhor, eu sou homem pecador. É quando sente a miséria da sua vida diante de Deus. Esse se converte, desses é o reino de Deus. É essa pobreza de espírito. Não é o homem para baixo, introvertido, desanimado com a vida. Oh, vida cruel. Não é isso não, irmão. Sente a miséria da sua vida. Mas olha o contraste do evangelho. Pobre de espírito. Mas agora ele tem o quê? O reino de Deus. Ele tem o reino de Deus. O reino de Deus é dele. Ah, mas é o reino de Deus que vai vir? Também. Lucas 17, a partir do 20. Diz que o reino de Deus não vem com aparência visível, vão falar ele está ali ou está acolá. Não vai atrás dessas coisas, porque o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está em vós. Esse que reconhece já o reino de Deus está dentro dele. Então nós como igreja temos que deixar essa ideia de querer agradar mais as pessoas para achar o nosso ambiente legal
e agradar a Deus para ver ele operar de novo, como ele sempre operou. Lembra dos crentes que iam ser legaizinhos? Nós somos legais, bacana. Olha como é que nós somos divertidos, ó. Tem show para todo gosto. Agora os irmãos para dar estrelinha. Ai, Jesus. Aí as patetices da gente vai só aumentando. Oh, meu Deus do céu. E Jesus está assim, o dia que me der oportunidade eu falo. O dia que me der oportunidade eu falo. Mas lembra dos irmãos? Que muitos crentes, os crentes legais, bacana, bem descontraídos, legais, diferentes, mais animados. Só que o dia que batia algo na porta dele, que só Jesus resolve, quem é que eles iam buscar para orar? O crente carrancudo, né? Que a sua oração, Ramancho, não vale para nada. O nome de Jesus na boca dele não funciona. Ele não tem legalidade para usar o nome do Senhor. Chama as irmãs do saião. Porque senão, meu querido, resolve não. Né? Falei com os irmãos aqui, e todo mundo aí pode confessar o seu pecado. Vê se não é verdade. Lembra dos crentes que não passava batida a nossa vida? Que a gente sabia que estava tudo torto. Numa igreja legal, você entra, sai da glória a Deus e maravilha, vai embora e está tudo certo. Mas você vai na igreja onde tem gente de Deus, Deus vai lá e te pega, filho. Vem cá. Vamos conversar um negócio aqui. Sim ou não? Quem nunca correu de uma irmã assim? Confessa, irmão, confessa. Quem nunca viu aqueles homens de Deus que você fala, epa, se ele começar aqui... Sim ou não? Pois é. Eram os crentes que a gente chamava ele, santarrões. Existe excesso de santidade? Não. Mas quando ele está falando santarrão, você está falando que tem com excesso de santidade, tem que ser santo equilibrado. Que santo equilibrado, irmão? Ou é ou não é? Aí, na hora que esses homens iam orar, a gente já... Peraí, deixa eu ver por onde eu saio. E se chamasse lá na frente para orar, já ia tremendo. Falei, Deus já me achou. Né, irmãos? A gente tem que voltar a ser a igreja séria. Mas na igreja legal, o demônio vai, canta, dá louvor, zomba, brinca, até dá dízimo e vai embora. E entra com 1, sai com 7. Ainda pega um pouco que estava lá dentro ainda. Mas na igreja séria. Meu querido. Ficava escondido não. Mas não ficava mesmo. Temos que voltar ao evangelho. Que Jesus falou que tem que exceder. Aí, como eu estou falando, se Jesus ficasse quieto, não tocasse no assunto, falasse que ele veio cumprir a lei, maravilha, Jesus, estamos juntos. Vim fazer, está tudo certo, meus irmãos, o céu está aberto, vou buscar vocês, está tudo certo. Mas aí ele vem falar um negócio aqui no 14, a partir do 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, que faz as obras. Ele quer dizer o seguinte, você não está acreditando que eu e o Pai somos um? Olha o que eu faço, é o que ele faz. Olha para o que eu faço, porque é o que ele faz. Isso é prova que eu e ele somos um. Aí ele fala no 11, crede-me, quando digo, o 10, vou concluir aqui no 10. Antes é o Pai
é que está em mim é que faz as obras. Você não tá, quer dizer assim, você não está vendo o Pai fazer através de mim, não? Você não está vendo que a obra que está saindo, acontecendo através de mim é o Pai que está fazendo? Aí o versículo 11, crede-me quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ao menos creia, porque as obras são iguais. Até aqui, se ele falar só até aqui, joia. Creio, Senhor. Sim, creio. Até aqui, joia. Se ele parasse aqui, mas aí ele vai falar. Em verdade, ou seja, o que eu vou falar é uma verdade digna de toda aceitação. Não tenha dúvida do que eu vou falar, é o que ele diz. Que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maior do que estas. Se ele falar só até que eu faço, a gente nem tentar. Mas ainda fala maior do que esta. Porque eu vou para o Pai. Quando ele foi para o Pai, ele assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Honra, lugar de honra, autoridade, é me dada todo o poder nos céus e na terra. E aí falou para a gente usar o nome dele. Falou, eu autorizo vocês fazerem o que eu fiz. Ai. E aí que pega. Porque ele falou que eu faço o que o Pai faz, porque eu e ele somos um. Aí ele fala, vocês vão fazer o que eu faço quando formos um com ele. Então é fácil saber se eu e ele como é que tá. Passa nem perto do que ele fez. Nem perto. Os discípulos, Mateus capítulo 10, antes de revestimento do poder, já tinha expulsado demônio, já tinha curado enfermo, limpado leprosa. Antes. Aí Jesus agora fala assim, ó, ainda não está bom. Fica em Jerusalém para receber revestimento de poder, porque vocês têm que dar testemunho de mim. Não vou nem tocar no Filipe para não atrapalhar o que a pastora vai falar aqui do Filipe. Então não vou entrar no Filipe. Deixei quieto. Imagina Filipe chegar com um evangelho legal em Samaria. Não tinha acontecido nada, irmão. Nada. Aí ele foi falar esse negócio. Como é que eu fujo disso aqui agora? Como? Não dá, né? Irmãos, agora eu vou acabar, eu não vou mais não, porque... Marcos capítulo 16, e eu encerro. Só que voltar a ser o que Jesus falou, ele disse, ó, se os vossos atos de justiça, se a vossa maneira de viver não exceder a da vida religiosa que havia na sua época, que se achava grande coisa, vocês não entram no reino de Deus. Aí ele vai falar, aí ele vai chegar e falar assim, quem não negar tudo neste mundo não serve para ser meu discípulo. Não serve. Se ele não tivesse falado, mas falou. E lá nesse texto que ele vai falar em Lucas, esse que eu acabei de citar, que está no 14:33, aí ele vai falar também do sal que não salga. Então você entende o que é o sal que não está prestando. É o sal que não nega esse mundo, ainda quer andar atrás de Jesus. É um sal que para ele não presta. Não tem isso, né, irmão? Igreja não copia o mundo, que é isso? Que besteira é essa? Claro que não. Está sonhando? É o que mais faz. O que você acha que a igreja perdeu? O poder, a força?
Não é por nada não, né? Ó, eu vou acabar aqui, irmãos. E disse-lhes, se ele ficasse até aqui, tá bom. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você vai lá, prega qualquer tipo de evangelho e tá tudo certo. Tá tudo certo. Importante é a estratégia para ganhar almas para Jesus. Oh, glória. Ainda falou glória no final. Se ele ficasse aqui, estava bom. Mas aí ele vai continuar. Até o 16 está bom também. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Até aqui a gente vai. Afundar alguém dentro d'água, a gente afunda também. Você crê? Crê. Tá, vamos embora. Tá boa. Né? A água não pode estar muito fria. Isso é muito fria. Mas pronto, tem que entrar, né? Se fosse até aqui, estava bom. Mas aí ele continua. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome, ou seja, autorizado por mim. Farão o que com os demônios? Expulsarão. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. E quando beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Não é o culto da serpente, não, irmão. Ele quer dizer o seguinte: se alguma coisa danosa vier sobre vocês, não lhes acontecerá nada. Não é para a gente falar, vamos fazer o culto da serpente, campanha da serpente, todo mundo com a serpente na mão. Vamos ver se dá certo. Vai morrer todo mundo. E aí ele continua. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ficasse até o batizar estava bom. Né, varão? Que afundar umas pessoas dentro d'água a gente ainda faz. Não é, Vasco? Deixa lá ao menos meia hora ver se a fé dela está firme. Hã? Depois do Senhor lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, depois de despedir eles ali do Monte das Oliveiras, ele subiu, assentou à destra. E ao subir até do versículo 29 ao 20, tem 10 dias de diferença. Porque antes sobe, Jesus fala, fique em Jerusalém até ser revestido do poder. E depois vocês vão dar testemunho de mim. Então o versículo 20 já está depois do Pentecoste. Aí ele diz, o 19 está antes e o 20 está depois. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Os sinais, a palavra pregada pelos discípulos, Jesus presente na pregação, Jesus confirmava fazendo sinais, dando testemunho do que o discípulo está falando é verdade. E aí? É fácil o evangelho de oba-oba. Que aí eu falo um monte de nada com nada. Evangelho subliminar, de organização de pessoas. Só isso. Mas na hora que é para fazer o que Jesus falou, eu vou medir o meu cristianismo. E aí doeu. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor, ver se Ele tem misericórdia de nós. Então, olha. Ah, meu Deus. Mas a encruzilhada é essa. Tira o corpo fora. Vou continuar aí. Ou vou ver o que Jesus falou. E de alguma forma ver se a graça dele retorna. E a gente faz o que ele mandou fazer. Senhor. Sabemos que a tua palavra é um desafio.
e nós muitas vezes nos atentamos para a obra que o Senhor quer que venhamos a fazer. Fazemos a nossa obra falando que ela é sua. Fazemos a nossa vontade, vivemos o nosso evangelho falando que é o teu. Ah, meu Deus, mas a tua palavra, ela corta e corta mesmo profundo. Ela não me deixa enganar, meu Deus. Não me deixa sossegado e acomodado, mas desafia-me a viver o que o Senhor viveu. Pois o Senhor disse que é para fazer o que o Senhor fez. Então eu peço ao Senhor graça e misericórdia sobre minha vida e sobre a tua igreja. Senhor, desperta-nos para sermos a igreja que vai fazer a tua obra segundo a tua vontade, para que o seu nome seja glorificado em nosso meio, para que os cativos sejam libertos, Pai, para louvor da sua glória e o teu nome tremendamente glorificado na congregação dos santos. Deus, é isso que eu lhe peço, no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus vos abençoe, obrigado pela paciência. Deus abençoe as vossas vidas.